O efeito sombra, parte 1 de 4, página 61. Passo 2. Desprenda-se. Por que é difícil abrir mão das emoções negativas? Há mais de uma razão. Primeiro, as emoções negativas são a ponta do iceberg. Portanto, toda vez que ficar zangado ou ansioso, por exemplo, há muito mais desses sentimentos guardados na sombra. Segundo, a negatividade é pegajosa. Ela se agarra a nós tanto quanto nos agarramos a ela. Esse grude é um mecanismo de sobrevivência. Os sentimentos acham que têm o direito de existir, assim como você. Seus sentimentos justificam a existência deles. Oferecem motivos, constroem uma história convincente. No entanto, apesar de todas essas coisas, você pode se desprender da negatividade quando souber como. O processo começa com o reconhecimento de seus sentimentos indesejados, trazendo-os à superfície. Já falamos desse passo. Agora você precisa se desprender de toda a negatividade. Há um ato de equilíbrio aqui. Por que você quer assumir responsabilidade? Isso é meu. Pensando, sem exagerar e se identificar com a sua negatividade. Isso sou eu. A negatividade não é você. Uma vez que você conhece seu self verdadeiro, que está além da sombra, portanto, considere qualquer reação negativa como se fosse uma alegria. Ou uma gripe, algo que modifica sua situação apenas temporariamente. Uma alegria é sua, mas não é você. A gripe o deixa infeliz, mas não significa que você está condenado a ser uma pessoa infeliz. Quando encontrar meios de desfazer o grude da negatividade, será mais desprendido. As afirmações seguintes funcionam com esse intuito de desprendimento. Posso passar por isso, não vai durar para sempre. Exemplo. Já me senti assim antes, consigo lidar com isso. Outro exemplo. Não me sentirei melhor descarregando em outra pessoa. Outro exemplo. Ninguém jamais ganha no jogo de colocar a culpa no outro. Outro exemplo. Extravasar acaba levando ao arrependimento e à culpa. Outro exemplo. Posso ser paciente. Vejamos se consigo me acalmar em breve. Outro exemplo. Não estou sozinho. Posso ligar para alguém que me ajude a passar por esse momento ruim. Outro exemplo. Sou muito mais que meus sentimentos. Outro exemplo. Os humores vão e vêm, até mesmo os piores. Outro exemplo. Sei como me centrar. Se conseguir transformar qualquer uma dessas afirmações em realidade, estará acrescentando-as às suas habilidades para lidar com a situação. Como fazer para torná-las realidade? Querendo que elas sejam reais. Você precisa ter a intenção de ser desprendido, centrado, paciente e alerta. Se tem essa intenção, automaticamente estará alinhado com o desprendimento. O oposto disso é estar tão preso que o grude e a negatividade aumentem. Isso ocorre quando você tem os seguintes pensamentos. Sinto-me horrível, não mereço isso, porque eu... Outro exemplo. Alguém vai pagar. Não provoquei isso para mim. Outro exemplo. Em quem posso descarregar o que estou sentindo? Outro exemplo. Isso está me deixando louco. Outro exemplo. Ninguém pode me ajudar. Como posso me distrair até esse sentimento passar? Outro exemplo. Preciso da minha droga favorita para sair dessa situação. Quando estou me sentindo tão mal assim, é melhor todo mundo se preparar. Outro exemplo. Quero ser resgatado. Outro exemplo. Alguém está me perseguindo. Outro exemplo. Isso tem que ser resolvido agora mesmo.
Outro exemplo, não posso evitar me sentir desse jeito. Simplesmente fico desse jeito quando estou na adrenalina. Percebo que desprendimento é um termo que as pessoas do Ocidente identificam com o fatalismo e a indiferença do Oriente. Portanto, faça desse o primeiro conceito a reformular de maneira positiva. Desprendimento não demonstra indiferença, demonstra que você realmente não quer a negatividade grudada em você. Passo 3. Abra mão do julgamento pessoal. Você tem as emoções que acha merecer. No entanto, muitas vezes não são as emoções que você quer. Longe disso, todos fazem malabarismo de sentimentos ruins e bons, o que leva ao julgamento pessoal. Envolta em sentimentos ruins, raiva, medo, inveja, hostilidade, papel de vítima, autopiedade e agressividade, há uma imagem pessoal que precisa dessas emoções negativas. Não há duas pessoas que as utilizem da mesma forma. Construímos nossa identidade de maneira ímpar. Algumas pessoas usam o medo para motivar a si mesmas na superação de desafios. Outras o utilizam para se sentirem dependentes e vitimadas. Algumas lançam mão da raiva para controlar qualquer um que esteja à vista. Outras temem a raiva e jamais a demonstram. No entanto, seu senso de self e, consequentemente, a autoestima está atada a todos os sentimentos que você possui. Todas as emoções são válidas de uma maneira ou de outra, mas, quando você acrescenta o ingrediente do julgamento próprio, qualquer emoção pode ser danosa. O amor já destruiu vidas quando mal empregado, desvirtuado ou rejeitado. Estava apenas tentando ajudar. Parece uma afirmação positiva, originada pelo carinho. Porém, com que frequência ela mascara uma intromissão indesejada? Você pode moldar uma imagem própria isenta de julgamento sempre que quiser. Incontáveis pessoas querem fazê-lo, quase na mesma proporção dos especialistas que nos dizem como. Contudo, se suas emoções têm efeitos negativos, você não será capaz de criar o self que deseja. É muito difícil sentir bem consigo mesmo quando emoções primais, como a raiva e o medo, têm permissão para fazer o que querem. Então, o que você faz? Se a repressão não funciona, tampouco funcionará deixar que as emoções negativas transcorram livremente. Dou grande valor à compaixão. Se você pode olhar para si mesmo e dizer, tudo bem, eu entendo, está fazendo duas coisas de uma só vez, assumindo o julgamento de suas emoções e dando a si mesmo a permissão de ser quem você é. A compaixão é uma emoção que tende a fluir de dentro para fora. Esquecemos de dá-la a nós mesmos. Fui lembrado disso em um encontro marcante que tive com uma jovem que veio me fazer uma pergunta. Sempre ouço as pessoas, disse ela. Só estava imaginando. Será que estou indo longe demais com minha compaixão? Pedi que ela descrevesse o que acontece quando ela ouve as pessoas. É estranho, ela respondeu. Quando me levanto pela manhã, ouço minha família com compaixão. Sempre fui assim, desde criança. No trabalho, as pessoas me contam seus problemas porque sabem que tenho compaixão. Mais recentemente, até as pessoas na rua, estranhos absolutos, de repente começaram a me abordar e contar seus problemas. Ouço todo tipo de história. E você sempre dedica um tempo para ofertar compaixão? Perguntei. Ela assentiu. Não creio que esteja se prejudicando, falei. Ela pareceu aliviada. Na verdade, continuei. Acho que você é notável sem perceber. Fico grato por você existir.
foi inesperado e ela ficou constrangida. Poucos de nós podemos dizer que nosso principal problema é o excesso de compaixão pelos outros. Mas há algumas ciladas, disse a ela. A compaixão é sinônimo de pena. A palavra compaixão significa sofrer com. É onde se deve estabelecer um limite. Sua compaixão será mal utilizada se isso a exaurir. Ela não pode sufocá-la nem fazê-la se sentir mal, como a pessoa por quem você sente compaixão. Quando é válida, a compaixão é tão valorosa para aquele que dá quanto para o que recebe. Depois pensei em como isso se aplica ao self. Dentro de cada um de nós há uma voz que persiste em julgamento. Podemos chamá-la de consciência ou superego, mas é uma voz que não vem de um juiz de fora ou de nossos pais. Ela age de modo independente, analisando nosso valor ou o que estamos pensando. Digamos que sinta injustamente zangado com alguém e depois culpado por ter extravasado a raiva. A voz de julgamento em sua cabeça diz: você está errado, provavelmente se encrecou e merece isso. Talvez essas palavras sejam úteis de alguma forma, mas essa voz julgadora é apenas você. Portanto, ao julgar contra você, na verdade, a voz está julgando contra ela mesma. Não há um juiz independente e objetivo lá dentro. A voz que o rotula como errado ou mal é personagem de ficção. E o que você perceberá é que esse personagem nunca tem compaixão. Para manter o poder sobre você, a voz tem de intimidá-lo. O que aconteceria se você começasse a ter compaixão por si mesmo? O juiz interior começaria a se dissolver. No caso dessa jovem, senti que ela não manipulava a compaixão de modo egoísta, como as pessoas costumam dizer. Depois de ver quanto meu amigo estava mal, sinto-me bem melhor comigo mesma. Em vez disso, deixava que sua compaixão fluísse, ouvindo e abrindo um canal. Precisamos fazer isso por nós mesmos. Melhor ainda se esse canal conduzir a Deus. Em sua máxima, a compaixão tem um papel de cura. Quando você a oferta, as angústias de outra pessoa são ouvidas e passam a um nível mais alto de consciência. Não estamos falando de renunciar à sua consciência, mas quando a consciência começa a ser punitiva e o faz se sentir indigno, ela já foi longe demais. É hora de desprender o julgamento que o mantém preso a uma limitada concepção própria. No reino espiritual ou de Deus, chame como quiser, o sofrimento pode ser curado. Por meio de sua compaixão, você abre um canal aos poderes de cura. Aspire ser esse canal. Esse é um dos maiores prazeres da vida e certamente o mais puro. Passo 4. Reconstrua seu corpo emocional. Sempre que uma emoção negativa emergir, você pode substituí-la por algo novo. Todos temos uma imagem mental do que é um corpo físico desejável. Bem condicionado, saudável, jovial, viçoso, agradável de se ver. Mas não usamos essas qualidades em relação às nossas emoções, nosso corpo emocional. O corpo emocional, assim como o corpo físico, tem de ser propriamente nutrido. Ele pode ficar cansado, flácido, ao ter as mesmas reações repetidamente. Ele se torna enfermo quando exposto a toxinas e influências insalubres. Toda vez que você sente uma emoção negativa, seu corpo emocional está expressando desconforto, fadiga ou dor. Preste atenção a esses sintomas. Da mesma maneira como faria com uma dor ou desconforto físico. Se você tivesse uma pedra no sapato, não hesitaria em removê-la.
No entanto, quanto tempo você já suportou as pedras espirituais de seu sapato? De várias formas, nossa prioridade devem ser revertidas. Pense no tempo e no dinheiro gasto para evitar o envelhecimento. Empenhamos um esforço enorme para garantir um corpo saudável e funcional até a idade avançada. No entanto, ironicamente, é o corpo emocional que é imune ao envelhecimento. Não há motivos para que as emoções envelheçam, porque a fonte de frescor e renovação está sempre à mão. Seu corpo emocional deve permanecer vigoroso, alerta, flexível e agradável às experiências. Acho que uma única frase, a leveza do ser, engloba todas essas qualidades. As crianças naturalmente sentem a leveza do ser. Elas brincam e riem, esquecem os traumas e rapidamente se recuperam. Qualquer coisa que sintam logo vem à superfície. Esse período descontraído pode não durar muito. Observando uma criança atentamente, você pode ver o começo das tendências que o levarão ao sofrimento futuro. Conforme a sombra ensina suas táticas de projeção, culpa, remorso e todo o restante. É por isso que reconstruir o corpo emocional em longo prazo é a melhor estratégia para todo mundo. Seu futuro depende da eliminação do seu passado. A chave é ter uma perspectiva de que você pode implementar todos os dias. O que não faltam são conselhos detalhados nesse livro e em muitas outras fontes. Porém, sem uma perspectiva, até mesmo o melhor dos conselhos fica a esmo e fragmentado. Uma perspectiva para a reconstrução do corpo emocional inclui ao menos alguns dos pontos a seguir. Tornar-se mais inteiro. Aprender a ser resiliente. Dissipar os demônios do passado. Curar antigas feridas. Esperar o melhor de si mesmo. Adotar ideais realistas, empenhar-se, ser generoso, principalmente com a sua alma, enxergar além dos medos, aprender a autoaceitação, comunicar-se com Deus ou seu eu superior. O mais importante na reconstrução do corpo emocional é se tornar mais inteiro. As emoções não podem ser remodeladas isoladamente. Elas se fundem, se mesclam aos pensamentos, ações, aspirações, desejos e relacionamentos. Todo sentimento que você tem se desloca de maneira invisível, rumo ao ambiente afetado, as pessoas ao redor, a sociedade e o mundo. Depois de ter trabalhado com milhares de pessoas ao longo dos anos, pude perceber que sem a plenitude, tudo o que conseguimos criar é uma mudança superficial. Sendo assim, vejamos se é possível abordar sua vida como uma realidade. Um processo que engloba todo o pensamento e a ação que você já teve ou terá. Isso pode soar um tanto sufocante, porém, para escapar da névoa da ilusão, a única maneira de sair é a realidade. Na verdade, só há uma realidade. Você não tem como separar dela. Nem vai querer, uma vez que pude enxergar a enorme vantagem de viver na plenitude. Seu self separado, que tem uma participação pessoal no mundo, não se trata de quem você realmente é. Na verdade, isso pode ser uma total ilusão, e foi o que Buda disse. O self que você defende todos os dias como seu ponto de vista ímpar, é uma ficção conveniente que faz com que o ego se sinta bem. O que o ego não percebe, no entanto, é que ele se sentiria muito melhor se abrisse mão da parte limitada e egoísta no mundo. Quando isso acontecer, o verdadeiro self pode emergir. Então, e somente então, a plenitude será possível. Uma nova realidade, um novo poder.
plenitude supera a sombra ao absorvê-la. O mal e o mal feito já não estão isolados. Antes mencionei que danificar o ecossistema é um exemplo de como o mau comportamento pode ser negado e varrido para debaixo do tapete. Porém, conforme a postura se modifica, descobrimos que o ecossistema está totalmente interligado. Os comportamentos de todas as pessoas afetam a todos. Não há parte alguma no planeta que possa ser isolado, como se fosse imune aos danos ecológicos causados por outras partes. A plenitude modifica toda a nossa perspectiva. Agora expanda a palavra ecossistema, levando-a a um contexto mais abrangente. A plenitude tem de se expandir para levar em conta as leis que controlam a poluição, as batalhas sociais pelo aquecimento global, as atitudes pessoais quanto à reciclagem, chegando até a nossa forma de felicidade. Será que podemos continuar a ser felizes com um tipo de vida que está lentamente destruindo o mundo? Tudo o que você possa pensar engloba o ecossistema. Ele é a teia dos relacionamentos, nos quais todos temos papel atuante. Se você compreender a teia de relacionamentos como um local invisível, onde tudo se une, começará a enxergar a plenitude, onde um dia existiram divisões. No atual debate sobre o meio ambiente, 2 caminhos permanecem abertos. Podemos continuar a negar o problema ou podemos encará-lo. O primeiro caminho é uma falsa solução, porque ele não resolve a culpa e o medo ocultos da destruição ecológica e dos futuros desastres. O segundo caminho elimina o medo e a culpa, da única maneira viável, resolvendo o problema que leva a essas emoções. O mesmo se faz verdadeiro para a sombra. O problema pede uma abordagem holística para que seja resolvido. A negação é uma solução falsa. Se você reconhecer e abraçar sua sombra na verdade, isso será reconfortante, pois a vida toda é reconfortante. Isto é, a vida existe para sustentar a si mesma. Quando nos detemos no drama do bem versus o mal, impomos nossa perspectiva limitada. Afinal, mesmo quando alguém está cometendo um crime violento ou indo para a guerra, ou vitimando outra pessoa, as células e os órgãos do malfeitor não param de funcionar. A lealdade do corpo é a vida, independente do quão conflitante a mente se torne. Uma nova visão do mundo. Os milagres da Idade Média, peças interpretadas em dias de festa, usavam da seriedade sisuda do mal e o transformavam em piada. O diabo era um personagem cômico que se envolvia em todo tipo de falcatrua, tentando as almas e levando-as aos tormentos. No entanto, o diabo não consegue ver que no fim das contas, Deus é sempre mais poderoso. O próprio Satã será redimido. No fim, a piada baseia-se nele. Ninguém está fora do alcance de Deus. Em termos religiosos, essas montagens teatrais mandavam a mensagem de que a plenitude sempre supera a separação. Se você olha o mundo em termos de bem versus mal, é porque perdeu a piada cósmica. Qualquer coisa que ache errado em você ou doloroso demais para ser confrontado pode ser visto de modo diferente. A vida, no sentido da sua vida e da minha, transcende qualquer orientação de ganhar ou perder. A plenitude vai além das explicações simplistas de causa e efeito. Na teia dos relacionamentos, você funciona num contexto muito maior. Quando enxergar a si mesmo como parte do todo, surgirá um novo entendimento. Não há necessidade de rotular a si mesmo ou qualquer outra pessoa como parte do drama bem versus mal, certo versus errado. Você pode trocar o julgamento pela verdadeira experiência de compaixão, amor e perdão. É essa a cura que
que vem de ser pleno. Mas o ponto de vista holístico também liberta uma sapiência intuitiva mais profunda. Você vê o porquê de as coisas serem como são. É comum ouvir as pessoas dizerem: há um motivo para tudo o que acontece, mas geralmente, se forem questionadas, desconhecem o motivo. A mente continua buscando, em vão, pelas explicações de causas e efeitos. Esse empenho nos levanta a estranhas especulações. Uma vez traí minha esposa e agora essa falência é meu castigo. Vivia tomado pelo ódio e agora tenho câncer. A comunidade deixou de acreditar nos mandamentos de Deus e agora um furacão o assolou. Mesmo que você rejeite ligações tão sombrias, provavelmente ainda guarda superstições do mesmo gênero, pois todos os fazemos. Não nos foi ensinada outra forma de entender o funcionamento invisível da realidade. Deixe-me sugerir outro caminho. E se tudo que existir, visível e invisível, encaixar-se no mesmo plano? Nesse plano, o universo inteiro é feito de consciência. Os acontecimentos maiores, tal qual o nascimento e a morte das galáxias, estão ligados aos menores. As interações de partículas subatômicas, tudo faz parte da consciência, que nos tempos antigos eram chamados de mente de Deus. Não precisamos utilizar termos religiosos, porém, assim como o conceito tradicional de Deus, a consciência é infinita, abraça tudo, é toda poderosa, consciente de tudo. Ela se desvenda em inúmeras maneiras e formas. Parece peculiar dizer que uma água viva que pulsa no Oceano Pacífico, uma rocha na encosta do Monte Everest e uma gota de chuva que cai no Brasil são conscientes. Mas não estamos falando de possuir um cérebro. Uma água viva, uma rocha e um pingo de água de chuva não têm pensamentos nem sentimentos, até onde sabemos. É bom manter a mente aberta quanto ao desconhecido. Portanto, não nos sentimos ligados intimamente à vida não consciente que está ao nosso redor. Quando nos separamos de objetos ou criaturas inferiores, como as chamamos, algo imenso está se perdendo. Há princípios que abraçam todas as coisas. Olhe para uma célula de seu corpo e um elétron vagando pela escuridão do espaço, e algumas semelhanças emergem em um plano invisível, a sombra coletiva. Toda ação é coordenada por outra ação. A informação é compartilhada por toda parte do todo. A comunicação é instantânea. A energia é remodelada em incontáveis variações, porém, nunca é perdida. Com o passar do tempo, a evolução produz mais formas intricadas. A consciência se expande de maneira que se tornam mais complexas. Eu sei que há muitos termos abstratos, mas no fim das contas, não há necessidade de palavras. Quando você vê a si mesmo como isolado, as palavras parecem importar muito mais do que ser. Ao final, ser é algo passivo, algo que damos como certos. Enquanto as palavras regem a nossa vida, preenchem a nossa cabeça, aproximam e afastam as pessoas. No entanto, as palavras não poderiam existir sem a inteligência silenciosa dentro de cada célula. O poder que mantém seu corpo coordenando um número infinito de ações biológicas por segundo entre bilhões de células é primordial e mais importante do que pensar e usar palavras. Primordial não é primitivo, um engano que cometemos quando nos orgulhamos do raciocínio humano. A consciência, encontrada em todo lugar, é inexpressível. Ela excede em muito a mente humana. Se listarmos as coisas que nos chegam a partir de uma fonte misteriosa que experimentamos profundamente, sem palavras, é impossível duvidar da existência do mundo invisível. Eis aqui uma breve lista: amor,
criatividade, senso de estar vivo, beleza, inspiração, intuição, sonhos, perspectivas, anseios, realização, sensação de integração, admiração, espanto, êxtase, alegria, sobrenatural, divino. Uma vida repleta dessas qualidades invisíveis não seria nada menos que uma nova forma de ser. Ninguém negaria por vontade própria a admiração, a criatividade, o amor e todo o restante. No entanto, milhões de pessoas o fazem. Elas experimentam a alegria e a realização em pequenas doses que rapidamente se esvaem, fracassam ao tentar ultrapassar a sombra, que defende as riquezas do inconsciente com unhas e dentes. Uma vez ouvi um guru lamentar para o público: eu lhes mostro os portões do céu, e quando um duende surge e grita, vocês saem correndo. Medo, raiva, insegurança, ansiedade e outros aspectos da sombra dão uma sensação muito além do Se vamos alcançar os portões do céu, o único self que pode nos levar até lá é o que temos. Eis onde mora o dilema. Como pode um self dividido atingir a plenitude? Gostaria de dizer que pode, mas não é da maneira que pensa a maioria dos que buscam essa plenitude. Krishnamurti, o sábio indiano de olhos mais objetivos, talvez até impiedoso, disse: a liberdade não é o fim do caminho, é o começo. Não há lugar algum para ir. A liberdade é a primeira e última coisa no caminho. Ele não estava tentando iludir seus seguidores. A doutrina de Krishnamurti, da primeira e última liberdade, como ele a traduz, foi seu modo de dizer que a plenitude é um estado de liberdade completa, não tem a ver com a escolha disso ou daquilo, não tem a ver com ser bom em vez de mal, ser puro em vez de impuro. A plenitude não tem divisões, ela é tudo. Dessa forma, tem de ser o começo e o fim, ao mesmo tempo. Nosso trabalho é transformar essa perspectiva em uma forma prática de vida.